E hoje é dia 23 de setembro de 2020 e eu vou continuar no tema que foi colocado ontem, que é o da alienação parental. Alienação parental a gente consegue fazer uma clara linha paralela com a violência doméstica. Hoje a gente vê campanhas em alguns estados que falam em briga de marido e mulher se mete a colher sim, e incentivando vizinhos que ouvem gritos e qualquer algo parecido com agressão a que denunciem para a polícia. Para alienação parental ainda não existe nada nesse sentido que eu tenha visto. Porque apesar de parecer muito óbvio que outras pessoas realmente têm que interferir num caso desse, as pessoas, os professores do colégio, vizinhos, podem ver coisas e não fazer, não tomar nenhuma atitude que são as para a proteção da criança, porque é uma situação delicada, né? Se a mãe que deveria estar cuidando não está, como que você denuncia para a polícia? Para a criança e para o conselho tutelar? Se o pai que não está cuidando da criança, o que é muito mais raro acontecer, considerando o funcionamento da lei, que muitas das vezes já de antemão, sem uma avaliação prévia, deixa que a criança permaneça aos cuidados da mãe, ou está fazendo então alguma coisa errada, e se ele é o único cuidador, como que eu vou denunciar para o conselho tutelar? Conselho tutelar ou polícia militar, que muitas das vezes é desaparelhada, inclusive, como judiciário em cidade de interior, e fica a situação de uma criança sendo submetida a situações, a condições que não são as melhores. A gente pensa em alienação parental e vem à cabeça só uma criança, né, sendo malnutrida ou amarrada num pé da cama. Não, tem muitas outras situações que configuram na lei de alienação parental e há casos muito comuns de acontecer, que é evitar o contato da criança com os pais, acesso a sistema de saúde, tudo isso configura alienação parental. Então, eu acho que devagar nós podemos começar, para quem está vendo esse vídeo, para quem for espalhar esse vídeo, advogados, né? Advogados trabalham com isso aí o tempo todo. Que às vezes tem clientes que estão perpetrando a alienação parental contra o outro responsável e tomam uma atitude que podem tomar uma atitude que pode facilitar para a criança, e não uma atitude puramente jurídica na defesa do cliente que ele vê ou sente que está fazendo alguma coisa errada. O advogado pode ser proativo, as instituições, as associações relacionadas podem ser proativas para falar para o advogado: advogado, você tem um poder grande de melhorar a vida dessa criança. Às vezes é melhor perder um cliente e manter a consciência que a criança está numa melhor situação, com outro ente, com o pai, na maioria das vezes aí na situação, ou com a avó, com um tio que tenha condições. Outro aspecto para considerar é que quem faz alienação parental, eu vou citar aqui a mãe, que é com quem fica a guarda, a maioria das vezes ainda na nossa realidade no país, alguns estados já tem uma avaliação mais célere do Poder Judiciário, capitais, né? E muitas vezes o pai já pode ter essa situação, muitas vezes é a mãe. E a mãe, ela acaba sendo uma unidade manipuladora, porque a pessoa que faz alienação parental, ela já tem certamente outras características de personalidade que não se intimidam ou que não consideram que não se intimidam com leis ou que não consideram o bem-estar da criança antes um egoísmo seu, como se fosse dona, como se detivesse poderes que extrapolam muito o razoável para um cuidado mínimo e decente para o menor. Então, comunidades manipuladoras manipulam, às vezes, seus próprios pais, né, que são os avós das crianças, e os familiares que estão perto, ou quem mora junto, eventualmente um tio, ou tudo, que sai em defesa daquela pessoa, né? Porque, claro, né, tá do lado, como é que você não vai ter a defesa, né? É do meu sangue, vem com essa situação, e aí o racional se perde. Racional, em primeiro lugar, deveria ser o bem-estar da criança, independentemente de qualquer coisa, uma análise racional baseada nisso. Mas o que acontece é esse pensamento de laços familiares, e vamos então criar e ter como inimigo aquele que atrapalha, que é
muitas vezes o pai, que é o melhor para a criança. Assim sendo, pode ser observados aí muitos casos desse que uma vez ou outra, de vez em quando chega a manchetes televisivas, a própria criança indo a conselho tutelar sem sucesso e depois até morrendo por um maltrato, e outras situações aí, uma muito famosa aí, né, de a madrasta consorciada com o pai da criança, né, para infligir o mal, mas um ou outro caso chega à imprensa, isso acontece todo dia. Só para associar, né, o Setembro Amarelo, né, se fala do suicídio a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida, tem essas estatísticas que são bem chamativas e muito pouca coisa aparece do ponto de vista segmento para você falar, ó, tal caso, às vezes você não conhece alguém que faça alienação. É um crime silencioso, parecido com violência doméstica muitas vezes. Mas acontece, e acontece demais. Por acontecer demais, se você tem uma amiga que você suspeita que esteja fazendo isso, você não vai denunciar no conselho? Ou vai? Ou vai alertá-la, ou vai desmotivá-la a ser uma unidade manipuladora contra os familiares e, em último grau, da própria criança que vem sendo prejudicada. Então, isso para nossa própria consciência, saber até que ponto a gente pode e deve fazer interferências com os dos poderes. Conselho tutelar, polícia, militar, que acaba sendo a primeira vez. E sempre isso, né? A gente torce para o judiciário do nosso país melhorar para ter respostas rápidas, sempre, para toda situação de violência. Lei já existe, a dificuldade naturalmente é a implementação. Então, um vídeo que pode, você que viu, esse vídeo pode espalhar para advogados ou para aqueles pais que você conhece ou que você suspeita que estejam fazendo isso. Porque você está sendo visto, né, por alguém. E as pessoas que estão do seu lado fazendo isso também estão fazendo alienação parental, estão incorrendo em crime. É difícil provar, mas o principal prejudicado é a criança. Então você que conhece alguém, difícil fazer alguma coisa na prática, né? A gente roda no raciocínio e volta para o mesmo sistema que dependeria de um conselho tutelar e de uma justiça célere. Se não há, você pode ter ainda mecanismos como a imprensa para um caso ou outro terem uma relevância. Mas você pode influenciar esta mãe, este pai que faz um crime, perpetra um crime desse continuadamente, a agir de outra maneira, porque a criança está tendo prejuízos desnecessários, pode estar em condição melhor. E continue bem. Querendo comentar, mande direct ou mande deixando o seu depoimento, que a gente pode colocar sem as marcas, sem os nomes para preservar. E falando sobre o tema, você aprende que alguns recursos há. E pelo menos você fica mais encorajado e desenvolve menos ansiedade para lidar com essas adversidades que incomodam. Até mais. E continue bem.